Muito bom. Então, a gente vai. A técnica Alexander é uma técnica totalmente sensorial, totalmente experiencial. É impossível aprender a técnica Alexander através de uma conversa ou de uma leitura de um livro. Mas é possível a gente conversar sobre a técnica Alexander não para aprender, mas para reconhecer como é que ela já está em nós. Mas ela é... Eu até já ouvi dizer que tem professores que estão conseguindo desenvolver uma maneira de dar aula da técnica à distância, assim, por Skype. Eu nunca experimentei, não sei como é que seria. Mas o importante é a gente saber que, como nós que estamos já há um tempo desenvolvendo alguns processos, a gente já desenvolveu um modo de dar lugar à sensação. E eu acredito que a gente vai conseguir se aproximar de uma experiência da técnica por conta desse canal que a gente já tem aberto entre a gente. Mas é indispensável, na minha percepção, se você quiser ter uma experiência técnica Alexander, que você tenha ela com um professor. O professor da técnica Alexander, ele faz uma formação de no mínimo 3 anos, diária. Então, são 3 horas e meia de processo, onde a gente vai para uma escola, né? Eu fiz a minha na Inglaterra, em Londres, tem já no Brasil, tem uma escola linda no Rio de Janeiro começando, tem uma escola retomando em São Paulo, tem uma escola muito já bem estabelecida não precisa, na Argentina e uma outra no Uruguai. E as outras estão por aí, mundo afora. E aí você vai para uma escola de formação, aonde você vai estar lá todos os dias, 3 horas e meia, e você não vai aprender nada. Você não vai receber nenhum tipo de aprendizagem, você não vai adquirir, você não vai entrar em contato com teorias. Você faz a técnica Alexander para desaprender. Então você vai nesse processo para desaprender aquilo que de alguma maneira você adquiriu, e ao adquirir aquilo criou um padrão, estabeleceu um hábito. E esse hábito ele vai contra o fluxo das suas experiências do presente. Então, ela tem muito a ver com a vacuidade, no sentido de que é uma experiência onde você nega sem afirmar nada no lugar. Obrigada. Aqui está pedindo para fechar o áudio. Eu não consigo aqui pelo celular fechar o áudio de ninguém. Com o áudio aberto. Parece que a Kel. Vou pedir para vocês fecharem. E a Karina. São essas pessoas. Então, vamos lá. Então, a técnica funciona assim. A formação da técnica, né? Você vai lá para uma escola da formação, tem professores, mais do que um, de uma maneira geral, aonde vai estabelecer uma relação com você sem te ensinar nada. Porque aquele professor não está lá para transmitir alguma coisa, algum conhecimento, ou algo que resolva a sua vida, ou algo para você adquirir e desenvolver. Ele está lá para também se trabalhar, para também entrar em contato com a sua capacidade de estar no presente. Então, é um processo absolutamente inédito na nossa formação, como a gente, de alguma maneira, experimentou na escola, nas faculdades, nos cursos. Então, vamos lá. A técnica Alexander é um processo onde você vai perder
e não vai colocar nada no lugar. Quando você perde aquilo que estava te bloqueando, algo acontece. E esse algo que acontece, ele tem a ver com o fluxo e a presença e a experiência de vida. Ele não tem a ver com um objetivo a ser conquistado. Então você só deixa de fazer o errado porque não existe o certo. Mas o errado existe. Quando você deixa de fazer o errado, algo diferente acontece. E esse algo diferente não é certo nem errado, ele é. Ele é um processo que te coloca no presente. Então, nessa perspectiva, não existe certo, mas existe os errados. E os errados é tudo aquilo que é habitual, que é padronizado, que é uma crença que fica na frente, na interferência com a sua relação com o presente. É claro que eu estou falando da técnica Alexander a partir da minha experiência e a partir do uso que eu faço dela. Porque outro professor da técnica Alexander pode ouvir isso e falar assim, nossa, eu nunca pensei isso na vida. E pode trazer outras coisas que eu nunca pensei. Então, é um processo que liberta a sua capacidade de criação de pensamento. Então, você acaba a formação da técnica e você não repete nada do que você aprendeu. Você vai ter que ser um criador daquilo que está em aprendizagem constante. Então, o que acontece? Para mim, qual que é a grande problemática da técnica Alexander, como qualquer outro recurso e qualquer outro artifício de liberar a gente de padrões? É que a gente pode entrar em contato com a técnica Alexander desde a mente dualista. A gente pode fazer com que essa mente dualista que separa, essa mente que é controle e garantia, faça uso da técnica Alexander como de vários outros artifícios. E aí a gente vai encontrar o certo, como as respostas. A gente vai sair do presente para substituir um padrão por outro. Então, eles fazem 3 anos de formação que é para realmente dar tempo da gente insistir muito nesse processo de não colocar nada no lugar. Mesmo assim, em 3 anos, às vezes não é possível. E aí eles pedem, fica um pouco mais, porque ainda tem você, em relação à técnica Alexander, uma vontade de chegar num lugar. Então, fica um pouco mais na formação. Não é porque você não conquistou alguma coisa que você faz a formação mais longa, é porque você ainda não perdeu o que precisa perder. Mesmo assim, a gente pode, um professor da técnica Alexander pode praticar. A única maneira de atuar com a técnica Alexander é fazendo a técnica do jeito que ela é, que é sem ensinar nada, que é desaprendendo, é colocar a pessoa, que a gente chama de professor e aluno, é colocar o seu aluno para desaprender. Então, não tem como, na hora que um professor está dando aula da técnica, estar com a mente dualista ativada. Não tem como, porque a própria técnica, ela desarticula esse mecanismo da mente dualista. Agora, tem como o professor acabar de dar aula e ativar a mente dualista de novo. E viver com a mente dualista ativada. Então, não tem nada que por si só vai tirar a gente deste lugar, dessa mente dualista. Realmente a gente vai precisar de uma participação ativa, que é uma sensação de correr um risco, de perder aquilo que até então você acreditou ser a grande possibilidade de controle da vida. Então eu vou falar da técnica e com esse amor e essa paixão que eu tenho pela técnica, porque ela desativa a mente dualista e ela permite a mente paradoxal vir à tona, mas isso não quer dizer que quando você estiver vivendo no seu cotidiano, você vai conseguir manter isso ativo, né? Então, nada garante. O princípio é assim, Alexander, FM Alexander, Frederic Matias Alexander, ele nasceu lá em 1800 e tanto, na Tasmânia.
E ele nasceu num vilarejo que era considerado o lugar mais desqualificado da Tasmânia. A Tasmânia era considerado o lugar mais desqualificado da Austrália. E a Austrália, naquela época, era o lugar mais desqualificado do mundo, porque a Inglaterra, por um lado, nesse momento, era o umbigo do mundo, e a Austrália era onde a Inglaterra mandava os seus piores para lá, era a prisão da Inglaterra. Então, a Inglaterra não era um lugar muito bem visto. A Tasmânia é o pior da Austrália. A Inglaterra não, a Austrália não era um lugar bem visto. A Tasmânia é o pior da Austrália. E o lugar, o vilarejo que Alexandre morreu, é o pior da Tasmânia. Então nasce esse homem, esse menino, era o mais velho de uma família grande, com um pai alcoólatra e com outros vícios, e a mãe, uma batalhadora, apaixonada por esse filho que nasce, muito confiante, uma relação muito simbiótica com ele. Alexander nasce dessa família, e aí chega o momento dele ir à escola, que seria um alívio, né, para poder ter um pouco mais de amplitude nessa vida, e aí ele tinha bronquite asmática, e naquela época quem tinha uma doença crônica não podia frequentar a escola. Então ele não pode ir para a escola. Existem duas versões nas biografias dele, tanto ele não pode ir à escola porque ele tinha bronquite asmática, mas também soma a um comportamento que ele não deixava nenhum professor em paz. Ele perguntava muito, ele questionava muito. E aí se juntou uma coisa com a outra e ele então sai da escola. E ele vai ali conviver com animais, principalmente cavalos, onde na região que ele morava tinham fazendas com muitos animais, e ele vai tendo eventualmente alguns tutores que ajudam ele a desenvolver algumas matérias, e o Alexander cresce nesse meio ambiente da natureza, com uma relação afetiva muito forte com a mãe e ajudando os irmãos que vêm nascendo depois dele. Chega um momento que o Alexander vai para a capital e entre um trabalho e outro para se sustentar, ele vai se desenvolver como ator. E a habilidade dele, o foco dele como ator era ser declamador. E como declamador, o que ele mais se interessava era por Shakespeare. Então ele aprendeu a declamar Shakespeare lindamente, e ele entretia festas e fazia mini espetáculos declamando Shakespeare. Acontece que no meio desse processo ele começou a perder a voz. Então ele começava a declamar Shakespeare e no meio do processo ficava rouco e afônico e perdia a voz. E ele pensou que a questão dele era: eu estou perdendo a voz declamando Shakespeare, eu não perco a voz falando o dia inteiro. Então tem alguma coisa relacionada em declamar Shakespeare. E essa foi a inteligência, né, da percepção dele. Ele vai ao médico, fala dessa percepção, o médico fala que não está entendendo nada do que ele está falando e diz que o que ele precisa é tomar tal medicamento, fazer tal gargarejo e deixar de falar por um tempo para recuperar a voz. E ele questiona o médico, ele fala: eu posso até fazer tudo isso e melhorar a voz, mas eu vou voltar a declamar Shakespeare, vou voltar a perder a voz. O médico não entende essa relação e Alexander então vai fazer isso por conta própria. E ele faz todo o tratamento, volta a ter a voz, ele volta a declamar Shakespeare e ele volta a perder a voz. Porque para ele era óbvio que uma coisa estava ligada à outra. Então ele começa a desenvolver esse pensamento que o uso não é a voz, não é o Shakespeare, não é a declamação, é o uso que eu faço do meu corpo neste momento prejudica a minha voz. Só pode ser isso. Então, ele começou a reparar no uso que ele fazia. E ele percebeu que quando ele declamava Shakespeare, ele levantava a cabeça, ele
empinava o nariz, ele estufava o peito. Tudo isso, provavelmente com desejo de projetar a voz, mas principalmente com desejo de estar à altura de Shakespeare. Como é que um cidadão que vem daquele vilarejo na Tasmânia se atreve a recitar Shakespeare? Ele precisa realmente ser mais do que ele é para recitar Shakespeare, no inconsciente dele. E ele percebe isso. E quando ele percebe isso, ele falou, bom, tá fácil, é só eu não fazer isso. Se eu não faço tudo isso, subo, estico aqui o pescoço e crio uma tensão, estufo o peito e crio uma compressão no diafragma, diminuo a minha sustentação das costas, faço um esforço tremendo. Se eu parar de fazer isso, eu não vou mais perder a voz. E ele estava certíssimo. O único problema é que era impossível não fazer isso. Porque ele começava a declamar, consciente disso, eu não posso fazer isso. Então ele começava a declamar, se segurando para não fazer esse hábito corporal que ele fazia. No meio da apresentação ele começava a perder a voz e ele se dava conta que ele já estava há muito tempo fazendo toda essa postura corporal que atrapalhava ele. E aí ele viu que não tinha como ele controlar isso, porque era um hábito, porque era uma crença, porque se tornou um padrão. Ele tinha que desarmar esse mecanismo de uma maneira indireta, porque da maneira direta, que era ter conhecimento sobre um padrão e se concentrar para não atuar no padrão, não funcionava. Podia funcionar os primeiros minutos, mas depois se perdia. Então, volto a dizer, tudo isso é a minha percepção da minha experiência com a técnica. E se eu leio os livros do Alexander, ele escreveu 4 livros. Se eu leio os livros dele, se eu faço a técnica, se eu vou a uma formação, ou um encontro da técnica Alexander, eu consigo mostrar tudo isso que eu estou falando no que está acontecendo ali. Mas não necessariamente se escreveu sobre isso, se falou sobre isso, se percebe isso. Porque a técnica traz essa qualidade incrível de liberar a sua própria criação. Então, por exemplo, uma colega minha que fez a formação da técnica, ela desenvolveu um processo com cavalos, a ponto de desenvolver um processo para dar aula para cavalos e dar aula para pessoas montadas em cima do cavalo e também dar aula para as pessoas que fazem esportes com cavalo. Para ela é óbvio que é sobre isso que a técnica fala, sobre cavalos, né? E o cavalo te traz essa experiência. Eu fiz uma aula com ela em cima do cavalo, realmente é fenomenal o que ela consegue fazer com a técnica nesse contexto. Um outro professor que eu tive, ele desenvolveu esse processo com a natação. E para ele é óbvio que a técnica está falando sobre como a gente se relacionar com a água. E aí ele desenvolve as aulas dele dentro da água, ele desenvolve processos para nadadores, e fica muito óbvio esse ambiente da técnica. E por aí vai. As pessoas realmente foram desenvolvendo experiências, desde experiências vinculadas à técnica, porém que extrapolam a técnica, e outras pessoas que ficam trabalhando precisamente com a técnica Alexander. Isso quer dizer o quê? Com o procedimento de vir o aluno e de você receber os toques que o professor te faz, sentar num banquinho e levantar de um banquinho. E é essencial que algumas pessoas mantenham essa pureza, essa integridade, essa simplicidade da técnica, porque é isso que sustenta essas viagens que várias outras pessoas fazem. E também é essencial que isso se mantenha para que a formação aconteça. Porque, por exemplo, se eu for dar uma formação da técnica Alexander, eu precisaria cuidar demais para que eu não dê a formação da minha perspectiva da técnica Alexander. E sim que eu pudesse dar a formação
da experiência da técnica para que a pessoa desenvolvesse a perspectiva dela. Por isso que eu não tenho uma escola de formação e provavelmente não vou ter. E existe essa pessoa que eu comentei no Rio, é uma australiana que ela criou a técnica em Buenos Aires, o nome dela é Maren Poplar. Depois que ela formou essa escola em Buenos Aires, que ficou anos lá, ela veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e agora formou uma pequena escola, acho que deve ter 6 alunos. As escolas da técnica são pequenas. Uma escola grande da técnica Alexander tem 20 alunos. Essa é uma escola grande. A média tem 12 alunos. 15 no máximo. E uma escola pequena tem 6 alunos. 4. E ela formou essa escola e ela é uma pessoa que, apesar de ter vários interesses, ela tem muita afinidade com a comunicação não violenta, com instrumentos musicais, ela tem vários interesses, mas ela é uma pessoa que realmente consegue ficar com a técnica, com o processo. Então, é uma grande professora da técnica Alexander. E alguém pode chegar e falar assim, mas que sem graça, ela só vai lá e faz você sentar e levantar de uma cadeira, e aí você sente uma presença, e com essa presença você vai criar a sua percepção. Eu já começo a transmitir a minha percepção da técnica, então eu não seria uma boa formadora da técnica. Então, voltando ali com o procedimento do Alexander, ele percebe que é indireto o processo, que ele não pode ter controle sobre o que ele percebe de errado. Ele não pode simplesmente bloquear o errado. Então, ele cria um ambiente propício para essa pesquisa, ele põe numa sala vários espelhos para ele se ver em várias direções, ele fica fazendo experimentos ali, entendendo, experimentando, tomando consciência, sem muito saber, provavelmente, o que estava fazendo, arriscando a criar alguma coisa, até que ele percebe que ele precisaria aprender a criar um espaço de inibição e não um espaço direto de opressão. Então, por exemplo, ele fazia esse processo para declamar Shakespeare, ele não podia oprimir isso. Falar, não se expanda para essa direção porque você está se machucando, fica aqui. Ele não pode oprimir isso, ele teria que inibir essa reação automática. Deixar de fazer e não fazer o correto. Também, quando a gente pratica a técnica, a gente encontra um processo fluido que a gente poderia chamar de postura, porém não é uma postura, porque não é uma posição que você poderia manter. Então, você está ali e, de repente, você encontra um equilíbrio no corpo que deixa o seu corpo livre e não tem como você falar assim, nossa, é isso que eu quero manter, porque isso funcionou bem. Assim que você pensou isso, você já perdeu isso. Então, é muito bom a sensação que a técnica te traz e absolutamente passageira. Ela tem que ser. Esquece. Foi bom? Ótimo, já passou. É muito bom você conseguir entrar num estado de esvaziamento e aí esquece, já passou esse esvaziamento. Você vai ter que entrar em relação. E esse entrar em relação vai gerar um movimento outro. Então, o Alexander viu que não adiantava de jeito nenhum ter uma mente controladora sobre um corpo que não estava fazendo certo. Aí ele desenvolve dois processos para desarticular esse mecanismo, que eles se complementam. Por um lado, as direções do corpo, uma experiência a partir de um entendimento, de uma compreensão, mas uma experiência das direções do corpo. E isso muito inspirado em cavalos também, porque ele convivia muito com cavalos, porque o cavalo ele não deita para dormir, né? O cavalo está em pé, aquelas patas muito a terminação das patas do cavalo, o casco, muito pequenos, muito menores do que aquele corpão enorme, e não deita, e não descansa, porque é naquele corpo enorme
que existe o descanso do cavalo e não nas patas. E como é que e por que se descansa um corpo daquele? Porque ele tem uma coluna enorme e uma relação com a cabeça que permite que o descanso aconteça. Ele já está deitado o tempo todo na horizontal, o cavalo. A coluna dele já está descansando. A gente está na vertical. Mas mesmo estando na vertical, a nossa coluna é quem sustenta o nosso corpo, não são as pernas. As pernas fazem a gente entrar em movimento, igual os braços. Quem sustenta o corpo é a coluna. Então, nesse processo vertical, funciona assim. Isso ele chamou de direção. A cabeça, ela é um peso muito grande, numa média de 5 quilos. E essa estrutura da cabeça, estando no topo do corpo, deveria ser um castigo, né? É um castigo ter esse cabeção em cima do corpo. A nossa cabeça tem uma proporção de 1:7. A gente tem uma cabeça e se desenhar 7 vezes na nossa cabeça, é o nosso corpo todo. O do bebê é de 1:2 ou 1:3. Assim que ele começa a se movimentar, 1:3. Maior o castigo ainda, né? Aquele cabeção com aquele corpinho. E o bebê é com essa estrutura, com cabeção, é que ele fica em pé. E que se sustenta. As perninhas dele, pezinho pequenininho, as perninhas dele ainda sem nenhum tipo de musculatura, com essa habilidade e com a relação da cabeça, aquele cabeção enorme, ele fica em pé. E daqui a pouco ele começa a brincar com o equilíbrio e desequilíbrio da cabeça e começa a andar. E a perninha vai seguindo. Então, nós não estamos sustentados pelas pernas. Então, isso que o Alexandre chama de direção é o seguinte. A minha cabeça, ela é muito pesada. E tem uma lei da gravidade atuando nos nossos corpos que funciona assim. O centro da gravidade puxa tudo em direção ao seu centro. Porém, assim que você encontra um piso, uma superfície, a gravidade manda o peso, o seu próprio peso, de volta para cima. A ação e a reação, né? Então, todo o peso que está na superfície da Terra recebe de volta o seu próprio peso. Em qualquer superfície sobre a Terra também. Então, nós estamos... A Terra está sendo ocupada há milhões de anos. A Terra não está sofrendo a pressão dos corpos que estão sobre a Terra. Porque assim que você encosta na Terra, se você estiver no ar, você vai cair em direção à Terra. Mas assim que você encosta na Terra, a Terra devolve o seu peso. Então, nós estamos surfando na superfície da Terra e não nos afundando. E, ao mesmo tempo, em conexão com essa gravidade. Porque não é que você encosta na Terra e ela te desliga da Terra. Você encosta da Terra e você manda o seu peso para o centro da Terra e a Terra manda o seu peso de volta para você. É uma relação constante. A Terra recebe seu peso e manda de volta. O centro da Terra recebe seu peso e manda de volta. Então, precisa receber o tempo todo para mandar o tempo todo de volta. Não é uma relação estática, é uma relação contínua. Então, quando um cabeção daquele encontra a primeira vértebra, que está bem alta entre as orelhas, encontra a primeira vértebra, o Atlas, é um piso, é uma superfície. Então, o que acontece? A cabeça encontra o Atlas e o Atlas manda a cabeça para cima. Devolve o peso da cabeça. O Atlas encontra o Axis, que é a segunda vértebra, e o Axis devolve o peso do Atlas da cabeça. E assim vai por toda a coluna. E as pernas, elas são essas antenas, esses canais que recebem esse peso, que chega nos pés, na superfície da Terra, e todo esse peso sobe. A cabeça recebe o peso da cabeça, a coluna recebe o peso da coluna, o tronco recebe o peso dele, e o corpo todo recebe seu próprio peso de volta. Essa organização a gente chama de direção. E essa direção é para cima
ir para fora, porque a gente tem braços pendurados e a gente tem essas estruturas, né, indo para fora. Então, quando o meu braço recebe de volta o seu peso, ele recebe para fora. Então, nós estamos indo para cima e para fora. Só que para ir para cima e para fora, eu preciso cair. Então, isso que o Alexandre chama de direção. Atuar na nossa direção. Quando eu estou sem direção, quando a minha cabeça não está mais caindo para poder voltar e receber seu próprio peso, por exemplo, quando eu desloco a minha cabeça para falar alguma coisa, para comer alguma coisa, para escutar, para olhar, eu faço esse deslocamento, agora minha cabeça está sob o domínio do pescoço, dos músculos do pescoço. E os músculos do pescoço é que precisam agora lidar com esses 5 quilos, não mais um processo gravitacional. E nós, na nossa formação, a gente aprendeu a deslocar a cabeça do Atlas, por vários motivos. Um dos motivos foi o nosso processo escolar, que a gente... que o corpo não faz parte dessa experiência, a gravidade não faz parte dessa experiência, e a gente, por uso das cadeiras, por exemplo, no primeiro ano, esse foi um dos trabalhos que eu desenvolvi, né? Eu ia nas escolas e observava as crianças. No primeiro ano, as crianças estavam todas sentadas na ponta principalmente no começo do ano, do primeiro ano, elas estavam todas sentadas na ponta das cadeiras. Elas não usavam encosto. Elas se sustentavam pela coluna, pela relação com a cabeça. Isso faz 20 anos, mais ou menos, essa pesquisa, então mudou muita coisa para cá. E isso a gente agora vê nas crianças de 4 anos, o que naquela época eu via nas crianças de 7 anos. Então elas estão na ponta da cadeira. Na 4ª série, todas as crianças estavam jogadas da cadeira. Nenhuma estava se sustentando mais. E eu vejo do 1º ao 4º ano isso acontecendo. No 8º ano, assim, não tinha nem cadeira mais. As cadeiras estavam sendo jogadas para lá e para cá. As crianças, elas jogavam a cadeira para trás. Era muito interessante ver, e triste ao mesmo tempo, o corpo se perdendo nessas cadeiras e nessa situação escolar. E tudo isso foi desarticulando a direção do corpo, e ao desarticular o corpo, não sobra outra, a não ser se esforçar para manter esse corpo em pé. Então, quando os adolescentes dão ainda aquele estirão, ficaram sentados nas cadeiras e deixaram, desalinharam todas as suas conexões, quando ele fica em pé, é um saco de batata, é um corpo que não se aguenta, é um corpo que está o tempo todo querendo ir para o chão. Junta isso, um momento de crescimento, uma reorganização, então todos têm uma desconexão muito grande. Quando vai ficando adulto, a gente não quer mais ter essa postura de adolescente, como se a postura fosse do adolescente. Na verdade, isso é uma desorganização que aconteceu na infância já, né? Então, o que a gente faz como adulto? A gente reencontra uma postura, mas agora é uma postura feita por músculos, por consciência, por vontade. Então, exige esforço, exige uma atenção. Se eu perco a atenção, já estou eu de novo sem postura, né? Exige da mãe falando, põe esses ombros para trás. Então, nós nos tornamos adultos descoordenados desse nosso direcionamento, e essa descoordenação nos leva a precisar sustentar o corpo com esforço. Esse esforço se torna um padrão. E esse padrão vai gerando o hábito postural, e esses hábitos, eles vão atuando em nós. Então, qualquer um que almeja ser livre,
ele não consegue alcançar essa possibilidade de liberdade se ele é um ser que está sendo dominado, que está sendo atuado por seus hábitos. Ele não tem escolha. Quem está escolhendo nele é o hábito. Hábito de respirar, hábito dessa descoordenação, hábito de se alimentar da maneira que se alimenta, hábito da maneira que você vê as coisas, que você escuta as coisas. Então, a gente está completamente bloqueado das relações pelas interferências do hábito. E aí é que o Alexander, então, traz a inibição. Então, por um lado, a direção, que é todo esse processo que a gente tem quando nasce, o corpo tem uma direção de autossustentação, e se eu estiver com a minha direção atuante, o meu corpo vai se organizar por si só, nessas relações todas, das suas partes com a gravidade, com o espaço, etc. E, por outro lado, a inibição seria o deixar de fazer. Eu deixo de fazer o conhecido, eu deixo de fazer o hábito e não coloco nada no lugar. Por isso que na aula da técnica Alexander a gente senta e levanta de um banquinho. Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser cantar, falar, caminhar, qualquer outra coisa habituada. Porém, para o professor é mais fácil acompanhar a pessoa levantando e sentando do que se movendo por aí. Então é por isso. Fora que sentar e levantar mexe com as nossas articulações básicas de direções, né? E das articulações das pernas. Então, esse seria uma síntese do movimento global, sentar e levantar. Então, como é que funciona? Pra vocês terem uma ideia. A pessoa está sentada. Se a gente fala para a pessoa, levanta, quem vai levantar é o hábito dela. E o hábito dela certamente é descoordenado, porque nós todos passamos por uma escola de descoordenação, e ele vai contra o fluxo. Ele vai levantar, nem sabe como, vai levantar por hábito. De uma maneira geral, vai jogar a cabeça para trás para levantar, vai empurrar a perna para baixo, vai até às vezes usar a mão para empurrar, vai fazer um esforço e se lançar para o ar. Vai se erguer num esforço. Se você pedir para a pessoa sentar, também ela vai sentar por hábito, não vai sentar por direção, e vai sentar de uma maneira descoordenada. Vai de novo jogar a cabeça para trás e vai segurar o corpo para não cair que nem um saco de batata na cadeira. Então vai controlar e segurar e fazer um esforço para poder sentar. De uma maneira consciente ou não, é assim que a gente levanta e senta. E é assim que a gente faz qualquer outra coisa. A gente se esforça para um padrão se estabelecer e atuar no seu hábito. Então, a técnica Alexander, o professor está ali te acompanhando a levantar e sentar no banquinho, aonde, por causa da sua presença em coordenação constante, com a mão no aluno, de uma maneira muito sutil, sem direcionar, sem fazer o certo, sem fazer nada com o aluno, mas com esse contato, vai ajudando o aluno a inibir o seu padrão. Inibe a vontade de fazer todo esse padrão para poder ficar em pé. Não faça nada para ficar em pé. Ao mesmo tempo, permita que a direção do corpo se coordene. Um corpo coordenado e livre de hábito vai levantar não porque se esforça para fazer isso, vai levantar porque faz parte da nossa ação cotidiana, levantar para fazer alguma coisa, levantar para deixar de estar sentado, levantar para beber água. Então, não é que você vai levantar para responder a um padrão. Você vai levantar porque você tem coordenação suficiente e não tem nenhum padrão estabelecido, então levantar acontece.
E quando esse levantar acontece, a sensação é: eu não fiz nada para levantar. Eu não me esforcei para levantar. Eu não me impulsionei. Eu não usei meus músculos. Eu não fiz nada. Como é que eu estou em pé? Eu não fiz nada para levantar. Essa experiência, eu não fiz nada para levantar, que começa a dar a nossa percepção, que a inibição dá com a direção, que começa a nos dar a percepção de que eu não preciso fazer nada para que as coisas aconteçam. As coisas, quando eu falo fazer nada, eu não preciso fazer nenhum esforço, eu não preciso controlar, eu não preciso buscar garantias. Eu preciso existir, eu preciso estar presente. Quando eu estou presente, as coisas acontecem, não tem outra possibilidade. Eu estou viva e aqui presente na Terra, que está o tempo todo, com várias forças nos atravessando, as coisas acontecem. E você não está o Deus dará, porque você tem uma direção. Então, estando várias pessoas direcionadas, inibidas, atuando a inibição de padrões e de hábitos, e na sua direção, essas várias pessoas juntas vão fazer coisas completamente distintas nas relações. Porque você não vai ficar um ser em branco, onde vai ser levado pelas situações. Você vai ser um ser presente que vai se relacionar com os acontecimentos. E esta relação é singular. Porém, nessa experiência, a singularidade se apresenta. Por isso que a minha singularidade de primeiro repensar a educação e ir repensando o modo de vida, e ir repensando o modo que a mente funciona, tudo isso pode acontecer, porque tem esse espaço para isso acontecer. Porque se eu estivesse descoordenada, claro que eu também sou descoordenada. Quando estou descoordenada, porque esse é o hábito mais profundo, né? Mas estando aí nos 20 anos da técnica Alexander, é claro que o meu corpo também já se coordena quando ele se percebe descoordenado. Não é mais um processo mental de deixa eu coordenar o meu corpo. O meu corpo que se mostra como ele se coordena, né? Então, mente e corpo começam a atuar num ser só. Então, se eu estou coordenada e se eu estou inibindo os meus padrões habituais, em relação eu vou criar alguma coisa singular, diferente do que se outra pessoa que está ali na sua coordenação, inibindo seus padrões, em vez de fazer todo esse trabalho em relação à educação e o modo de vida humano, vai fazer um trabalho com cavalos, vai fazer um trabalho com esporte, com corrida. Também tive um professor que, para ele, a técnica Alexander fala sobre correr, e fala lindamente sobre correr, né? E por aí vai. Então, quando a gente se coordena e quando a gente entra em processo de inibição e junta essas duas coisas, a gente não precisa fazer nada como preconceito. A gente está pronto para entrar em relação. E entrar em relação faz com que a nossa singularidade se apresente e algo surja. Então, neste momento, eu vou convidar vocês a terem uma experiência, que é deitar na semissupina. Quem puder, quem não puder, acompanha, segue aqui acompanhando. E deitar na semissupina, vocês vão continuar me ouvindo, que é pôr um livro de mais ou menos 3 dedos seus embaixo da sua cabeça, não embaixo do pescoço, só embaixo da cabeça. Ter as suas pernas flexionadas e os seus braços podem ficar à vontade, podem ficar abertos, pode ficar no seu tronco. Então você deita na semissupina, que eu vou dar umas coordenadas para vocês terem uma experiência da semissupina. Quem não conseguir deitar na semissupina agora, pode ou deitar, ou
ouvir de novo e acompanhar deitado, ou simplesmente outro momento você fica deitado na semissupina e faça essa experiência por si só. Então, semissupina. Supina porque você está de barriga para cima, semi porque as pernas estão flexionadas. As pernas, elas não estão nem com o joelho junto, nem abertas. Elas estão ali mais ou menos na distância do quadril, os pés também na distância do quadril, e os joelhos à parte, apontando o joelho para cima. Não está indo nem para dentro nem para fora, para cima. As costas, elas não precisam, elas simplesmente deitam no chão. Não precisa afundar a lombar, não precisa fazer nenhum tipo de esforço. Você só deita no chão. E a cabeça está apoiada com o pescoço livre. Ela está apoiada num livro que tem a altura de uns 3 dedos. Vai variar. Seu pescoço não pode nem encostar o queixo, pressionar a frente da garganta, fechando, e nem ficar hiperestendida a garganta, fechando atrás. Vai entrar num equilíbrio. E de olhos abertos. A semissupina a gente faz de olhos abertos porque é um processo, é um trabalho, não é um descanso. Vocês estão aí trabalhando. Então, tá deitado, apoiando a cabeça no livro, apoiando os pés no chão, os joelhos nem para dentro nem para fora, apontando para cima, e os braços podem estar abertos ou no tronco, em qualquer parte do tronco. Estar nessa posição pode ser que gere um incômodo. E agora, neste momento, você inibe a vontade, inibe a reação de acertar o corpo. Você já deitou comodamente, agora inibe a cada vez que vem uma vontade de dar um ajuste. Porque esse ajuste talvez seja só para te tirar da experiência que você vai viver. Então você inibe essa reação e fica ali com o corpo deitado. Com os olhos abertos. E agora é um momento de estar. É um momento que você não está precisando fazer nada para ser. Você não está precisando fazer nada para acertar. Você está ali deitado na semissupina para ter uma experiência. Toda vez que a gente deita na semissupina, a gente não sabe que experiência a gente vai ter. Então, a gente não deita na semissupina para alcançar uma experiência já desejada. Você deita na semissupina porque há uma posição de vantagem anatômica que faz com que seu corpo atue na direção. Então, a sua cabeça, por causa da posição do livro, a sua cabeça está caindo em direção à sua coluna. A sua coluna está recebendo esse peso da cabeça e está respondendo indo em direção à cabeça. É um jogo onde cabeça encontra coluna, coluna responde para a cabeça. E os seus pés e os seus braços estão livres, flexionados. Eles não fazem parte desse controle primordial cabeça-coluna, no sentido de que esse tronco dependesse dos braços e das pernas. Os braços e as pernas, eles são filhos, frutos dessa relação primordial. Eles são extensões, são expansões do controle primordial. Então, a sua cabeça, essa coluna, estão dançando, mesmo aí deitado, mesmo você não sentindo, e não precisa buscar sentir isso, o líquor no seu cérebro está descendo na sua medula óssea e está voltando. E esse processo constante é que faz a gente
ter as atualizações de percepções da pele ou qualquer outra relação. Então, tem um processo aí acontecendo que você nem percebe, igual o seu sangue correndo nas suas veias e tal. Na estrutura óssea e muscular está acontecendo a mesma coisa. Peso da cabeça, só por estar encontrando a coluna, estimula a coluna a ir em direção à cabeça. É como se fosse uma alga que dança em direção à cabeça. E pernas e braços vão ficando livres. Como as pernas e os braços, principalmente as pernas, estão tão acostumadas a achar que segura o corpo, elas têm músculos treinados para isso, você pode reconhecer que as pernas não estão fazendo nada. Elas estão se equilibrando ali por direcionamento, por posição. Elas estão apoiadas por um lado no quadril, por outro lado no pé, então ela se equilibra. Então vai deixando a musculatura da perna livre. Não para o joelho cair para fora, nem para o joelho cair para dentro, para ele se manter nessa relação triangular, onde uma base é o quadril, outra base é a sola do pé, o joelho apontando para cima e os músculos podem se soltando. Os músculos da virilha, os músculos das costas, porque a perna não está precisando fazer esforço nenhum. Então, vai sentindo essa liberação da perna, vai sentindo essa liberação, que o braço também não está fazendo esforço nenhum. E vai permitindo que essa relação da cabeça e da coluna fique cada vez mais livre para essa dança, esse encontro entre todas as vértebras, uma com a outra, e todas as vértebras juntas com a coluna. São imagens que a gente pode ativar para ter a experiência mais presente. Mas, mesmo que você não pense nada nessa posição, essa posição está te gerando uma possibilidade. Muito bem. Se você estiver sentindo qualquer incômodo nesse momento, o convite é para você, se você estiver sentindo qualquer incômodo, o convite é para você olhar para esse incômodo e não fazer nada. Olha para esse incômodo e não faça nada a respeito. E não fazer nada quer dizer, não quer dizer ignorar, não fazer nada quer dizer simplesmente entrar em contato, sem saber se isso é certo ou se isso é errado. Então, você simplesmente entra em contato com aquilo que está incômodo, seja na postura, na posição, na sensação. E entra em estado de observação, você só observa aquilo. E a maneira que você reage a essa observação, a maneira que seu corpo reage, seja você pode perceber pela respiração ou pela sensação física, mostra uma inteligência corporal. A observação permite que o corpo gere uma reação. Então você não precisa saber o que é que tem que ser feito. Você só precisa não atrapalhar essa experiência do corpo de fazer aquilo que naquele momento está disponível. Então, gerou algum incômodo? Observe esse incômodo
e observa a resposta do corpo a isso, a essa observação. E aí você vai perceber que o corpo fez alguma coisa que deslocou o estado fixo que estava, mesmo sem você saber de antemão o que era que ia acontecer. Por isso que a semissupina é um convite ao desconhecido, mas é um desconhecido desse processo mental, porque algo em nós sabe o que fazer, como agir. Então a gente ficou, de alguma maneira, acho que 15 minutos nessa posição. A semissupina, quando a gente faz ela por 20 minutos, mesmo sem nenhuma orientação, a gente acaba ganhando um despertar desse direcionamento nato em cada um de nós. Então, mesmo que a gente não esteja com nenhuma orientação de deitar na semissupina, essa reconexão se apresenta. E para ela se apresentar, principalmente quando a gente está sozinho, 20 minutos é um tempo bacana. É um tempo suficiente para a gente abrir mão de algumas musculaturas bem habituadas. E são 20 minutos diários, que pode ser feito várias vezes ao dia, pode ser feito em qualquer momento, quando acorda, no meio do dia, antes de dormir. E é bom ter uma superfície firme. Então a gente não faz na cama, semissupina, mesmo que a cama seja um colchão duro, a gente já tem no corpo habituado que a cama é um lugar de descanso. E a semissupina não é um lugar de descanso, um movimento de descanso. A semissupina é um movimento de conexão. Então, quando você faz esse momento de conexão, você tá acordando, você está despertando. Relaxa e às vezes dá sono no começo, porque as musculaturas que estão segurando a gente no dia a dia, elas começam a soltar. E a gente vai ter esse código de que eu estou descansando, eu estou relaxando, eu vou dormir. Mas, na verdade, esse estado relaxado é um estado diário. Essa musculatura que trabalha sem esforço, ela é diária. Então, por isso que a gente não faz na cama, para não associar que relaxar é dormir. E sim trazer essa experiência de que relaxar é estar acordado. É o princípio da ação, de toda ação, é o relaxamento. Relaxamento também, estou falando nesse parâmetro que a gente tem de tensão, mas não é exatamente o relaxamento, é uma disposição, é um músculo que está livre para entrar em movimento. E não preso para brigar com o movimento. Então, eu vou pedir para vocês de uma maneira... vamos, inclusive, fazer agora uma prática para sair da semissupina. A prática é assim. Eu vou pedir para vocês levantarem. E vocês não vão levantar. Vocês vão falar não. Então, eu vou falar levanta e você fala não. Pode falar em voz alta aí. Eu não vou ouvir, porque os microfones estão desligados, mas pode falar em voz alta. Então, vou dar um comando, tá? E você não vai levantar, você não vai se mexer, você vai falar não. Mas ouve o meu comando. Então tá. Queridos e queridas, por favor, levantem da semissupina. Eu vou falar mais uma vez e você vai voltar a falar não. Então vai lá, por favor, levanta. E uma terceira vez, eu vou falar e vocês vão falar não e não vão levantar.
Então vai, gente, acabou a brincadeira, levanta da semissupina. Provavelmente a sua reação depois do não é uma sensação de que você fica mais deitado. Se você ficar mais deitado, é porque quando você ouviu meu comando, mesmo sabendo que não era para levantar, mesmo sabendo que você ia dizer não, a sua musculatura reagiu. E você, em alguma maneira, começou a levantar. E aí, quando você falou não, você respondeu ao comando de não vou levantar. E aí você deitou de novo. Então, olha como são as reações musculares da gente. Elas são tão habituadas que em qualquer voz de comando, elas respondem mesmo você sabendo que não é para responder. Então, se você pensar agora, eu vou levantar, a sua musculatura vai assumir o padrão de levantar e toda a sua atenção e ela vai levantar por aí. Então, o que a gente vai fazer para inibir o levantar, a ideia de levantar, o hábito de levantar, vai inibir isso. Inibindo isso, a gente vai poder entrar em movimento e chegar a ficar em pé, voltar a sentar. Eu vou pedir para, quando vocês forem levantar, vocês vão chegar a ficar em pé. Mas você não vai ficar em pé por um padrão e com os músculos todos reorganizados nesse padrão. O seu movimento vai te levar em pé porque a gente funciona muito bem na vertical. Então, olha só. Você não vai levantar. Fala isso para você mesmo, eu não vou levantar. Você vai entrar em movimento. Não existe uma maneira certa de entrar em movimento, mas agora a gente vai começar a entrar em movimento, deixando primeiro a cabeça girar para o lado. Então não pensa nem pense em cima. Pense em lado, ó. Vai girando a cabeça para um lado. Continua esse giro numa espiral e traz o braço oposto do lado que está girando e você vai continuando girando até que você vai deitar de lado. Esse deitar de lado pode continuar a girar até que você vai acabar na posição de 4, de engatinhar. Então, você não está pensando em ir para cima. Você está entrando em movimento. E fica com o chão ali. Mão no chão, joelho no chão, pé no chão. Fica com o chão. Não fica com a ideia de ficar em pé. Continua entrando em movimento e você vai eventualmente conseguir colocar uma sola do pé no chão. Você vai entrando em movimento e uma sola do seu pé encontra o chão. Pode ser um movimento espiral, pode ser um movimento para trás. E outra sola do pé entra no chão. E agora fica ali com o chão, empurra esse chão com os pés, no sentido de permita essa relação vir do chão e eventualmente esse movimento vai te levar para a vertical. Não pense em desenrolar a coluna, não pensa em simplesmente empurrar o chão. Não é que desenrolar a coluna é errado, não é nada disso. É que não é isso que te faz em pé. O que te faz em pé é empurrar o chão. E quando você ficar em pé, simplesmente se dê alguns minutinhos, segundinhos aí, para o seu corpo se reestruturar na vertical. E você não tem mais um livro embaixo da sua cabeça, mas se você olhasse para um espelho, você vai ver que caberia o livro ali. E a sua cabeça continua em contato com a primeira vértebra, que ela está bem alta, ela está entre as orelhas, na altura da ponta do nariz, lá entre as orelhas. E toda a sua coluna está recebendo o peso da cabeça, que está se distribuindo entre as duas pernas, chega lá no pé, chega no chão, chega no centro da terra, e a gravidade manda de volta todo esse peso que está subindo pelas suas pernas, pela sua coluna, e expandindo, abrindo pelos seus braços. Então, você está aí em contato com
com a relação da gravidade e na coordenação das partes do seu corpo. Então, eu sugiro o seguinte, a gente vai finalizar essa introdução da técnica Alexander e eu sugiro que vocês experimentem a semisupina diariamente, não para fazer a técnica Alexander, não para fazer um exercício, mas para se dar a oportunidade de experienciar o que é um corpo se recoordenando, o que é um corpo se alinhando. Por si só, não por um esforço de fora, não por um esforço muscular, né? Mas por si só, o que é um corpo se reorganizando? Sabendo que nada que a mente capte da reorganização desse corpo é válida para que a mente, então, comece a imitar o corpo se reorganizando e imponha alguma postura ao corpo. Então, a mente realmente está livre e observadora disso, porque a importância da observação é que ela provoca a transformação. Mas quem faz a transformação é a totalidade da existência. E não um conhecimento que veio de fora. Então, eu sugiro que vocês se divirtam com a semisupina. E aí, a gente vai marcar uma outra quarta, que vai ser à noite, para poder contemplar para quem é mais fácil à noite, um segundo encontro, para a gente poder destrinchar um pouquinho mais a técnica e também vocês poderem falar da sua experiência com isso. E sabendo que o mais importante é a gente não desenvolver a técnica Alexander, é a gente desenvolver, reencontrar, resgatar, liberar esse processo de organização corporal que acontece por si só, né? Tudo bem? Tem uns comentários aqui sendo escritos, mas eu não tenho ideia de como aqui no celular eu acessar esses... depois eu leio eles. A gente pode seguir também pelo grupo ali do Muda, em rede, para poder destrinchar um pouquinho mais isso e acompanhar quem precisa de alguma interlocução nesse processo. A semana que vem a gente está marcado na quarta-feira um encontro com a Flávia Vilaverde, que vai trazer o processo de constelações familiares. E aí, se na outra quarta não tiver nada marcado, a gente faz à noite, 19, 20, 21, dia 22, a gente faz à noite uma continuação dessa, um aperfeiçoamento e uma interlocução desse processo aqui, tudo bem? Então, boa semisupina a todos, bons processos de reintegração e antes de mais nada, é que nem o Alexander fez, que é a coisa mais linda, ele não aprendeu a fazer a técnica Alexander, ninguém ensinou. Ele desenvolveu pela própria existência humana. E que a gente consiga desenvolver, claro, a gente não fica inventando a roda, a gente fica aproveitando esse campo, porque somos todos seres da mesma rede, a gente fica aproveitando essas experimentações das singularidades da nossa rede para se conectar com isso, né? Mas não é importante aprender a técnica Alexander. O importante realmente é a gente se reencontrar na nossa estrutura mais íntima, mais primordial. Essa é a palavra, inclusive, que o Alexander usa. É uma relação primordial da nossa existência, sem esforço e com uma capacidade de interação, né? Nas relações. Então, um super beijo. Estamos aí em interlocução e vamos seguindo.
Obrigada, gente. Grata, Ana.